Existe uma expressão muito forte de Jesus acerca de nós. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Jesus teve muita ousadia em falar isso. É interessante que isso significa que quando nós estamos em algum lugar, ou estamos participando da vida comum do nosso dia a dia, que nós trazemos claridade para os ambientes em que nós estamos. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo foi envolto em trevas. E não só o mundo, mas a mente do homem foi também envolta em trevas. E quem está em Cristo traz a luz. Você vê que quando Jesus se apresenta, os judeus têm problema de aceitá-lo e rejeitam e amam mais as trevas do que a luz. Aí você fica pensando, mas que... né? A maioria das crianças, não sei se você foi assim, gosta de dormir com a luz acesa no quarto. Quando apaga, vem a paura. Então é normal que se goste mais da luz do que das trevas. Mas você nota que as trevas são um problema, é um estado espiritual. Não é mais um problema de claridade ou não. Mas, por outro lado, a luz expõe problemas que precisam ser corrigidos. Né? Se você tem uma luz muito intensa, você consegue enxergar coisas e defeitos maiores. Se você tem uma luz muito fraquinha, tem coisas que você nem enxerga. Passa batido. Porque você não percebe aquelas coisas por falta de claridade. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque a luz, você sabe que ela caminha numa velocidade, mas ela caminha. E há certas estrelas que nós veremos a luz daqui a uns tempos. Elas chegarão a nós. E umas que já passaram, já não existem mais, que nós estamos vendo. A luz é assim, mas ela não perde a sua velocidade, ela continua agindo. Então, meus queridos irmãos, as nossas comunhões são comunhões na luz. O que vai acontecer se nós tivermos comunhão uns com os outros? Nós vamos ver a luz mais intensa de Deus. E é necessário que a gente veja porque nós estamos na estrada do aperfeiçoamento que Jesus nos colocou nela. Ele nos aperfeiçoou. E ele nos aperfeiçoa porque senão ficaria muito difícil Jesus conviver conosco. Você imagine algo absolutamente perfeito convivendo com algo extraordinariamente imperfeito. É muito ruim essa convivência. Então Jesus, ele já desceu uma vez para estar no nosso meio e foi lá no mais baixo possível para depois erguer novamente e tomar o patamar para onde ele vai nos levar. Sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então ele desceu primeiro ao abismo para trazer de volta o homem do abismo para ele, para que ele possa se assentar nos lugares celestiais, onde há luz. Os lugares celestiais são lugares de luz.
o império das trevas, o império da morte, o império maligno, ele jaz nas trevas. Então, se o que nós estudarmos hoje trouxer um pouco mais de claridade, mais de luz, e você entender um pouquinho melhor como você deve viver em Cristo, isso já será um grande ganho. Porque há coisas que nós simplesmente não fazemos porque realmente faltou luz. Você não sabia que tinha acontecido. Né? Vamos pegar 3 textos importantes. Alguns deles eu acho que vocês já sabem de cor. 1 Coríntios 3,16. Alguém sabe de cor esse versículo? 1 Coríntios 3,16. Sabe? Vamos lá. Mas acha. Se você achar, leia bem alto para nós. Pode ler. Claro isso. Né? Vós sois o templo de Deus. O entendimento disso é muito importante. Vamos ler 2 Coríntios 6,16. Olha como dá para guardar fácil. 1 Coríntios 3,16. Aí 2 Coríntios você multiplica por 2, 6,16. Tá? Leia. Pode? Que união tem o templo de Deus comigo. Nós somos templos de Deus vivo, como Deus disse que ficarei neles, e andarei entre eles, serei seu Deus. Amém? Então presta atenção. O entendimento, a claridade desse assunto é importantíssimo. Por quê? Se nós somos o templo de Deus, ora já não somos qualquer coisa. Certo? E você sabe que só existem 2 tipos de templo. Um habitado por Deus e o outro que não é habitado por Deus. Estou falando uma coisa óbvia, mas é para você raciocinar. Então aquele que não é habitado por Deus, ele está numa dificuldade tremenda. Ele está habitado por trevas absolutas. A facilidade para entender alguma coisa não é grande. Se entender pela misericórdia de Deus mesmo, que ele entendeu. Há pessoas que você precisa jogar luz, e você sabe que o amor também é subentendido como luz. Né? Deus é luz e Deus é amor. Portanto, nós temos uma correlação entre amor e luz. Você não vê o amor de Deus a não ser na luz. Fora da luz, existem coisas parecidas com o amor, mas não são amor de Deus. Efésios 2, 19. Pode? Portanto, não sois mais estranhos e transeiros, como cidadãos santos e membros da família de Deus. Bem? Presta atenção nisso, porque quando você entende que a obra de Cristo é muito mais pegar um cara ruim, a beça, e transformar num cara bonzinho. A maioria das pessoas acha que o cristianismo é isso. Olha, o cara era tão bom, era péssimo, ele fazia tudo errado, era ruim, era a ovelha negra da nossa família. E aí veio Jesus e fez ele ficar bonzinho.
A obra de Cristo é muito mais profunda. A bondade de Cristo vai se manifestando na pessoa. Porque aquele que é de Cristo, ele não pode ser mauzinho. Né? Tem alguma coisa errada se ele for mauzinho ou mauzão. Ele naturalmente vai transparecer a bondade de Cristo. Jesus é a luz do mundo, mas quando ele diz que você é a luz do mundo, ele está dizendo que você está incluído nele. Você está incluído na luz dele. Na verdade, você está refletindo a luz dele. Então, quando nós entendemos que Jesus Cristo, ele estabeleceu a sua igreja com finalidades muito claras. A finalidade clara de estabelecer a igreja é que a igreja é o seu corpo vivo sobre a terra. E existe uma coisa, uma expressão que é muito usada entre nós os cristãos, que é essa: irmãos, estamos juntos. Não, nós estamos juntos, hein? É muito interessante, porque o corpo vivo de Cristo, obviamente, tem que estar junto. Né? Gente, essa parte é interessante. Não sobrevive um dedo ali, andando ali pelo tapete, e o corpo andando por aqui. Esse dedo não sobrevive, certo? É impossível que isso aconteça. Então, para que nós possamos viver, nós temos que estar juntos. Mas se estamos juntos, algo mais acontece quando nós estamos juntos. Né? A vida de Cristo, ela está fluindo através de nós. O fato da igreja estar estabelecida como corpo de Cristo significa que a vida de Cristo realmente passa por nós. Se alguém no mundo fora o corpo de Cristo quiser tocar na vida, tem que tocar em você. Isso que é muito sério. Jesus só tem um representante sobre a terra, a sua igreja. Não tem duas, nem milhares, ele tem só uma, a sua igreja. Que é você. Vós sois o templo de Deus. Agora, quando eu tenho essa visão que eu sou a igreja, né? Às vezes dá a impressão que eu posso sobreviver sozinho. Se é aquele dedinho que está andando ali pelo. Né? Não, eu sou a igreja, eu comungo com Cristo, logo eu não preciso de ninguém. Eu vou ficar ali no meu cantinho, na benção total, porque aí não tenho que me complicar com a vida de ninguém. Ninguém vai fazer fofoca, eu também não vou ter vontade de fazer fofoca de ninguém. Eu estou sozinho. Por que Deus inventou a igreja individual? Porque é impossível que isso seja uma verdade quanto a corpo. Nós estamos juntos, irmãos. Sabe por quê? Porque também precisamos crescer juntos. Se nós não crescermos juntos, nós vamos ter um problema no corpo. O corpo com um braço maior, outro menor, né? Com uma perna pequenininha, outra grande. Nós precisamos crescer juntos. Nós estamos no corpo para o crescimento espiritual conjunto. Existe algo que eu ganho, que é a minha habilidade no corpo. Né? Habilidade de dedo é habilidade de dedo. Habilidade de nariz é habilidade de nariz. Cada um tem a sua utilidade no corpo. Porém, nós crescemos juntos. Você imagine o irmão chegando e você vê entrando meio metro de nariz, depois 2 metros de nariz, depois 4 metros de nariz, está chegando o irmão. Corpinho desse tamanho, 4 metros de nariz. Na hora que ele respirar, todo mundo fica sem ar. Por quê? Porque não está havendo crescimento junto.
Não existe esse tipo de crescimento, né? Nem o tucano é assim. Mas nós temos que perceber que eu preciso do meu irmão que está do meu lado. Eu posso dizer assim, Maria, rogai por nós. Parece que eu posso. Parece que eu posso. Eu sei que ela vai orar por mim. Certo, Maria Eugênia? Eu posso falar isso para você. Eu preciso da Maria para crescer espiritualmente. Então, às vezes, nós não entendemos certas coisas do crescimento. As dificuldades que nós temos também são para crescimento. Você já viu aquele irmãozinho que dá problema? Vai dando. Mas é para o teu crescimento. Entende? Se você não exercitar bastante o seu bíceps, ele jamais vai chegar a 52. Jamais. Mas como essa turma trabalhou muito nisso, chegou lá. Ficou monumental. Vai ter que trabalhar outro braço também, para não ficar incomum, né? Isso eu estou dizendo para vocês porque tudo que envolve o corpo de Cristo, que parece ser algo... Porque nós não queremos ter uma que dá trabalho. Né? Qual o sonho do pastor? Ter assim uma igreja de todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo tudo certinho, né? Todo mundo caprichando, todo mundo uma santidade absoluta. Isso seria uma igreja ideal. Mas tem aquele que liga de madrugada, daquele que te pega no pé na entrada, na saída, daquele que fica te perguntando. Mas para quê? Para você poder crescer. É a maneira da vida passar por você. São as dificuldades de ajuste mesmo. Às vezes você está lá com um problema no pé, você vê um movimento da perna toda, né? Fazendo tudo um exercício, aí o pé volta no lugar. Mas todo mundo tem que trabalhar para aquele pezinho voltar para o lugar. Então, o joelho, né, Daniel? Voltar para o lugar. Então, fazer uma ginástica, fazer um toque, voltou. Pronto. Está no lugar, posso andar. E o que acontece, irmãos? Na verdade, a gente gosta de taxar os irmãos. Né? E lá vem o dedo indicador. Aí todo mundo sabe, né? Quem é esse dedo indicador? Sempre está na nossa cara. Fazer o quê? Mas ele é o dedo indicador. Tem a sua função no corpo de Cristo. E eu preciso dele para crescer. Ele vai apontar um monte de coisas que às vezes eu não estou fazendo certo. E talvez vai reclamar das coisas que eu estou fazendo certo, mas está lá. É o dedo indicador muito importante por quê? Então você veja que quando você tem claridade por isso, por que nós estamos juntos aqui, irmãos? Porque precisamos crescer juntos. O corpo precisa crescer. E as atividades agradáveis fazem o corpo crescer. Não tem por exemplo, uma atividade agradável que faz o corpo crescer? É alimentar-se. Ainda mais quando é um sorvete de chocolate, como é bom, né? Tomar um sorvete de chocolate. Você está alimentando o corpo, é uma coisa agradável, mas existem outras coisas que não são agradáveis, né? Por exemplo, o sujeito não gosta de tomar banho. Mas é importante para o corpo tomar banho. E o que acontece? Da saúde, irmãos, eu vou te dizer para você, ficar muito tempo sem tomar banho, você não sabe o que pode virar isso. Eu entrei no sertão. E não chovia há 5 anos naquele lugar. E eu não sabia que ia ficar 10 dias dentro de um lugar que não tinha água. Nós que estamos acostumados a tomar banho todo dia, começamos a ter um problema. Porque você sabe que nós convivemos aqui, essa pele convive com um monte de bactéria. Né? E quando você toma um banhinho,
essas bactérias diminuem. Quando você deixa de tomar banho, elas aumentam. Mas depois de uns 5 dias que você não tomou banho, as bactérias vão vencendo e vão lastimando o seu tecido, principalmente nas regiões baixas. Você vai começando a deteriorar. Aí vem coceira, vem febre, vem um monte de coisas que vão acontecendo. Eu pensei que ia morrer. No 6º dia, eu chamei o pessoal e falei, me unge aí. Eles não tinham nem óleo de azeite, eles tinham óleo de aroeira. Eu fui ungido com óleo de aroeira. Só cabra macho que é. Ungido com óleo de aroeira. Eles oraram por mim, eu falei, irmão, se eu não for curado, vocês vão me enterrar. Eu estava pregando e eu não enxergava mais as pessoas, escurecia tudo. E Deus operando, gente sendo batizada no Espírito Santo, gente sendo curada, um fogo caindo, e eu não enxergava o povo, nem enxergava a Bíblia que eu estava pregando. Comecei a passar mal. Eu sei que eles oraram ali, às 9 horas da manhã, tomamos café, ao meio-dia eu estou chegando numa cidade, num lugarzinho chamado Campinas do Horário. Aí vem alguém correndo para mim, pastor, o Diozinho quer ser batizado pelo senhor, mas irmão, como é que eu vou batizar esse homem? Não tem água. Eu falei, não, mas lá no meio da lagoa ainda tem uma água. Uma lagoa, mais ou menos, metade desse sítio era lagoa, só que tinha água mais ou menos metade dessa sala. Tinha, ainda nessa lagoa. E Diozinho que ia ser batizado naquele dia, meus irmãos, que eu estava passando ali que ele ia ser batizado. E foi quando eu vi água, no 10º dia que eu vi água. Eu desci ali, batizei o irmão, aproveitei, já tomei meu banho. Quando eu voltei, alguém me trouxe mel da Europa, o mel da abelha Europa, e eu chupei aquele favo de mel e eles pondo pratada de mel, com farinha. Eu só de olhar já me dá cócega na goela. Aí eu ficava vendo aquele pessoal comendo aquelas pratadas de mel. E eu chupei aquele favo e meus olhos abriram. Deu uma lucidez enorme. Aquela glicose entrou no meu sangue assim. Logo depois chegou o cara com um cajá cheio de umbu, uma fruta dourada que dá lá na seca, dá na seca. Mas é uma delícia também. Chupei aquele umbu. Eu sei que naquela noite eu preguei mais forte do que no primeiro dia que eu preguei no sertão. Eu estava com tanta energia que eu preguei mais forte naquele dia do que nos outros dias. Tudo porque a minha pele foi corroída pelas bactérias. Então, quando você ouve a palavra é água que te lava. E tem nego que não gosta de tomar banho. Não, isso não é pra mim. Ele vai se desviando, se esconde atrás da porta para não receber água no corpo. Amanhã eu tomo, sábado que vem eu tomo. Não. E o que a gente traz? Traz enfermidade para o corpo. A gente atrofia o crescimento do corpo. Né? Quando a gente está enfermo, o corpo padecendo enfermidade, é difícil você ter uma melhora a crescer ou sentir alguma coisa. Não, sempre você vai ter uma piora geral. Para recomeçar tudo leva uns dias de convalescência, para poder voltar ao normal. Então a reunião, irmãos, dos irmãos, aí você diz, olha, mas os irmãos lá, meu Deus do céu, não acredito. Toda vez que eu vou lá, eu fico com os nervos à flor da pele. Mas é normal. É para o seu crescimento. Às vezes a gente não entende isso. A gente não precisa arranjar uns irmãos que sejam calmantes. Assim, como flor de maracujá, que me acalme quando chego. Né?
mas justamente você está precisando do trabalhar de Deus. É justamente com esse momento. Eu me lembro, eu tinha uma secretária lá no Tatuapé, ela chegou para mim, pastor, eu estou indo embora da igreja. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque tem um gordinho ali que só pega meu pé. Não sai do meu pé. Eu vou me embora, não aguento mais. Menina me disse, filha, nessa parte da sua vida, você está indo bem nas outras áreas da sua vida? Nessa parte você tirou 0 hoje. Então, enquanto você não tirar uma média razoável, vão aparecer pessoas desse tipo para justamente você, ao ser contrariado, ter uma boa reação. Queridos, veja como Jesus reagia diante das contradições. Diante dos religiosos. Os religiosos ele tratava mais forte. Ainda dava uma sapecada, né? Ser pouco caiado, raça de víbora, né? Mas você não vê ele tratando o povo assim. E reuniu a multidão diante dele, e ele, raça de víbora! Não, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando com o povo. E às vezes nós não achamos, nós achamos que nós estamos falando com a raça de víbora. Todo mundo em volta de nós é fariseu. Essa raça já acabou faz tempo, mas tem uns filhotes por aí, não vamos dizer que não. Então tenha cuidado com eles. Mas o povo em geral quer receber a palavra de consolo do Espírito. Ele precisa da revelação. Você é luz. E muitas vezes a pessoa não tem a conduta correta porque você deixou de iluminar. Foi mais fácil, eu já vi muita gente falar, é bom quando o pastor dá umas cajadadas. É bom. Mas se você quer enxergar com cajado, irmão, vai ser difícil. A gente tem que enxergar com luz. A não ser que você pegue aquele cajado, põe uma estopa na ponta, meta fogo, aí você tem luz. Mas fora isso, você vai ter... Tem igrejas que acostumaram. Não vou lá para levar a pancada do pastor. Muito bom. Quando ele fala, dói até a alma, mas é tão bom. Parece mulher de malandro, gosta de apanhar. Mas nós precisamos esclarecer as pessoas. A pessoa que está ao seu lado, o seu professor, os alunos que estão à sua volta, quem trabalha com você está nas trevas e ele precisa de uma luz. A luz no fundo do túnel pode ser você. Pode ser você. De repente ele olha e vê você chegando. A luz de Cristo vai tocar aquela vida. Por isso, não deixe os seus sentidos se obscurecerem, ficarem turvos. O pecado torna a nossa mente turva. As confusões tornam a nossa mente turva. Você sabe que o nosso Deus, primeiro, não é um Deus de confusão e nem um Deus de trevas. Né? A grande contestação que a gente fala, não, Deus não anda em trevas, não pode estar nas trevas. É a grande contestação que a gente usa. E nós também não. Você entende? O nosso Pai não anda em trevas, nós também não. Vamos aproveitar que ele é luz e dar umas... Não, anda na luz. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso significa que a comunhão ajuda à purificação do corpo. Irmãos, como é que eu vou treinar? Né? Quando a gente entra numa academia, a gente tem que... Chega uma hora, você vai fazer, né? Como é que faz o golpe e tal, ou como você faz aquela ginástica. Você aprende.
Mas chega uma hora que você tem que testar em pessoas. Tem jeito. Agora, para você ser um campeão, certamente você vai ter algum risco no rosto, alguma orelha machucada, vai ter algum problema. Porque você treinou com pessoas. E o treinamento no corpo de Cristo é justamente esse. Mas veja como Cristo tem algo muito mais importante do que fazer você ser um cara treinado. Ele quer que você realmente o represente onde você estiver. Se alguém precisar de um vigário, não estou dizendo de um vigarista, mas de um vigário, é você que é o vigário. Porque você é o representante digno de Cristo. Embora seja muito novinho, alguns são muito novinhos da fé, não interessa. Mesmo assim, você é um representante de Cristo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e agora vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante daqueles que não andam na luz, para que eles possam deixar de tropeçar, deixar de dar mancada, deixar de... Meus queridos irmãos, eu estava percebendo que a luta com o nosso inimigo, clara, é justamente essa, de obscurecer os seus olhos, tirar dos seus olhos a luz de Cristo. Quando os seus olhos começam a enxergar coisas erradas ou distorcidas, é porque a luz de Cristo não está ali. Um olho iluminado por Cristo não vê pornografia, porque essa luz dissipa as trevas. Quando é que uma pessoa consegue olhar para a pornografia? Quando as trevas estão nela. Quando foi obscurecido o seu entendimento. Ah, não, é só uma vez só, não tem problema nenhum. Aí que o cara se estoura. Todas as coisas estão interligadas, mas porque Cristo não quer que você seja um cara bonzinho. Mas Ele quer que você seja o próprio corpo dele. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, em Cristo nós nos movemos, nós existimos e nós vivemos. Ele é o nosso meio de vida, o nosso meio de existência. Você tem que entender que você está nele e ele está em você. Isso aqui é a parte mais importante do cristianismo. Há um momento em que não dá mais para separar você de Cristo. Eu nele e tu em mim, que eles sejam ligados uns aos outros como eu sou ligado ao Senhor. É uma junção eterna. Participantes da natureza de Deus. E Ele que veio participou da nossa natureza. Para entender a nossa natureza, para que nós pudéssemos entender a natureza do Pai. Então, como corpo de Cristo, nós temos que estar juntos. Como corpo de Cristo, nós temos que crescer juntos. Como corpo de Cristo, nós temos que iluminar juntos. Por isso, que não se pega uma vela e se esconde debaixo da mesa. Aonde você coloca essa vela? No velador. No lugar mais alto. E Jesus disse, quando eu for crucificado, todos eu atrairei a mim. Quando a luz for colocada no lugar mais alto, o lugar mais alto que um homem pode estar, é estar crucificado com Cristo. Está identificado na sua morte, para que na sua ressurreição também possamos estar. Não existe ressurreição sem morte. Eu não posso dizer que já estou ressuscitado se eu não morri. Não ressuscitou. Você nem morreu, como é que você está ressuscitado? Né? Então, para sermos... O caminho é a cruz, não tem jeito. Eu tenho que me identificar com a morte de Cristo. Ser sepultado com Cristo pelo batismo e tenho que ressuscitar. Ser reerguido em Cristo.
com Cristo. É tudo com Cristo. Eu deixei de ser eu mesmo para ser tudo em Cristo. Cristo é tudo em nós. Essa claridade, primeiro, eu vou ter mais cuidado em tratar quem está perto de mim. Com essa claridade. Com muito mais amor e muito mais carinho. Porque aquilo, eu estava onde falando sobre um pé perseguindo outro pé. Acho que foi um outro lugar que eu não é aqui. Foi no acampamento, né? É. Mas teve um outro lugar também que as pessoas estavam rindo demais porque um pé estava chutando o outro. Mas é um absurdo. Né? As perseguições na igreja, elas têm uma explicação assim tão santa, né? Não, mas aquele irmão está mal intencionado. Então nós temos que persegui-lo, temos que caçá-lo. Mas esse não é o Espírito de Cristo. Né? Isso é uma aberração. Então, como corpo de Cristo, irmãos, primeiro, tudo que é corpo é corpo. Não importa se o irmão é de uma placa. Não tem problema. Se é irmão em Cristo, é irmão. Nós temos que ter essa consciência, porque quem nos uniu não foi o homem. Não foi a igreja. Quem nos uniu foi o Espírito Santo. Quem nos coloca nessa unidade é o Espírito Santo. Se fosse invenção de homem, estava fácil a gente fazer do jeito que está sendo feito por aí. Mas na realidade, como não é invenção do homem, é obra do Espírito Santo, a gente pode deduzir que a obra que está por aí não é do Espírito Santo. Ela tem perseguição, destruição e caçar pessoas, literalmente. Tem alguma coisa errada. Porque quando os discípulos estavam ouvindo aquela parábola do joio e do trigo, a vontade era já arrancar o joio, entendeu? Acabar logo com esse negócio. E a resposta, vamos esperar o tempo da colheita. Vamos esperar. No tempo da colheita, nós saberemos quem realmente é. Ah, mas e se o irmão não for? Já pensou? Mas o problema é se ele for. E aí? Você já julgou. Nós temos que entender as diferenças dos irmãos com a ótica do Espírito Santo, sabendo que todos são muito importantes. Muito importantes. Né? O diálogo que Paulo coloca, né? Dizendo, olha, porque eu não sou pé, eu não sou do corpo, filho do pai. Eu queria ser o pé. Não adianta. O Espírito Santo coloca cada um onde ele quer. Ele colocou você lá, você vai trabalhar lá. Porque lá você vai crescer, lá a vida de Cristo vai passar e você já não é você mesmo. Você é Cristo sobre a terra. Você é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Então, realmente indo por esse caminho, nós temos aquela ideia de que o incorruptível absorveu aquilo que era corruptível. Cristo nos absorveu nele. E agora nós somos o seu corpo vivo. Queridos irmãos, resplandeça a tua luz. Deixa a tua luz brilhar. Aonde você estiver, há pessoas cegas, totalmente cegas, e essas precisam, às vezes, de um fósforo aceso, não precisa mais nada que isso, para tirá-la do caminho ruim. Tem gente que precisa daquela lâmpada de bombeiro para sair do lugar. Tem uns que você tem que pôr aquela lâmpada a igreja com toda a sua glória ali. Pum! O cara saindo do caminho errado. Mas tem gente que você pegar um fósforo assim, a pessoa sai. Uma luzinha pequena.
Queridos, nós temos que ter mais compaixão. Porque se a gente vê as pessoas pecando, indo para o erro, e não fizeram nada, o Kate Breen, um cantor da minha época, se vocês quiserem fuçar isso na internet, tem todas as músicas dele, mas ele fala assim: nós somos o único povo que acha-se no direito de dormir na luz. Numa das pregações dele. Então, que o povo está muito calmo. Era uma época dos anos 60, 70, né, aquele tempo do romantismo, né? Beatles Soul, aquela coisa toda. E a igreja dormindo naquela época. Um berço esplêndido, como naquela época poderia ter avançado muito. Deixa com a luz brilhar. Deixa. Na verdade, eu tinha muita coisa, muitos versículos para dizer para vocês, mas eu sinto que a mensagem dessa noite vai ficar aqui. Para você entender que o corpo de Cristo não é aquela reunião que a gente tem aqui, que se não for, aí o time não ganha no domingo, aí você não ganha aumento, salário no fim de semana, né? Aí a briga com a namorada. É isso, né? É porque Deus quer te usar magnificamente, excelentemente, como corpo vivo sobre a terra. Nós estamos incluídos na vida de Cristo para sempre. E aonde você estiver, as pessoas vão, nossa, que claridade. Você falou aquilo, me abriu a mente. Você orou por mim. Daquela oração em diante aconteceu outra coisa. Na minha vida. Deixa Jesus responder, resplandecer a luz dele. Porque a gente pensa, né? A luz é minha. Que luz que eu tenho. Não, a luz é de Jesus. Está aí em você porque você foi incorporado. Você foi colocado no corpo dele. Então você é luz. Amém? Amém. Então vamos ter um momento de iluminação geral. Nós vamos dar as mãos e vamos orar uns pelos outros. Não é para você orar por você. Você vai profetizar que essa luz maravilhosa vai resplandecer. Chega das trevas, chega de andar em catando lata na escuridão.